Olá, a partir de hoje aqui em meu canal estarei postando uma série intitulada Leituras Bíblicas Honestas. São leituras feitas a partir de textos da Bíblia Sagrada, na ordem dos livros, dos capítulos, mas sem preocupação de capítulo a capítulo. Então, muitas vezes uma única narrativa ocupa mais de um capítulo, outras vezes, dentro de um mesmo capítulo, podemos ter várias narrativas. Então, essas leituras não são feitas levando em conta cada capítulo em sequência, um a um. Não tenho esse compromisso. Tenho compromisso com as narrativas. Então, eu vou contar as histórias bíblicas. Serão leituras feitas a partir do meu livro, Histórias Bíblicas para Pregadores, a ser publicado em junho de 2025. E simplesmente vou ler os textos, sem tecer grandes comentários, até porque a própria narrativa já vai dizer tudo. Vou começar com uma apresentação do livro e, a partir daí, começando pelo Gênesis até essa primeira sequência, vai de Gênesis a Josué. Só podemos compreender o povo evangélico se compreendermos antes o seu Deus. Nenhuma análise que não leve em conta a divindade do povo evangélico será justa ou honesta. Diferente do que pode parecer, o Deus evangélico não é necessariamente o Jesus Cristo fofinho do Novo Testamento. E também não me venham falar em diversidade evangélica nesse contexto de divindade. O Deus padrão de todos os grupos é o Deus judeu do Velho Testamento. Jesus Cristo atende os requisitos divinos apenas para uma minoria muito restrita de evangélicos. O Deus dos evangélicos é um Deus mimado, que até parece criado por vó, que jamais pode ser contrariado, que lança pragas e maldições, que mata, que pega na próxima curva. Os evangélicos são exatamente assim. Embora declarado onipotente, onisciente e onipresente, o Deus judaico-cristão, incapaz de prever ou de interferir para evitar, é meio que surpreendido pela desobediência de Adão e Eva. E como jamais pode ser contrariado, fica bolado, putinho, e expulsa o casal do jardim e joga maldições, multiplicando as dores de parto não apenas de Eva, mas de todas as mulheres que viriam depois dela. Já para o machinho da espécie, só teria que trabalhar. Não precisaria sentir dores específicas. Todos os homens que viriam depois dele também precisariam trabalhar, exceto aqueles que viriam a se tornar sacerdotes, padres e pastores. Antes disso, numa narrativa de outro livro, que não o Gênesis, o Deus já tinha vivido outra crise, dado outro piti celestial, de explicação mais difícil ainda. A história se passa no céu, tudo lindo, tudo belo, uma monotonia eterna danada. O pecado nem tinha sido inventado ainda, logo não podia existir inveja ou similares. Nem humanos tinha ainda. Aí um anjo de alta patente, desse céu hierarquizado, um querubim, sente uma invejazinha do Deus e sonha tornar-se igual ao Deus. Então o Deus trata o caso como uma tentativa de golpe e expulsa o cabra de lá. O cabra cometeu um pecado mesmo antes do pecado existir e não foi tolerado. Mesmo todo-poderoso, o Deus não consegue isolar a rebelião e o querubim expulso carrega consigo boa parte do exército angelical que poderia ter se recusado. Pronto, estava criado o diabo. O tal diabo não teria, segundo a teologia tradicional cristã, o poder de criação, o que nos faz concluir que o mal seria uma criação do Deus, por capricho, para opor ao bem. Eu sou o bem, ele é o mal. Os dois se tornam eternos inimigos, mas se encontram regularmente, já que no episódio de Jó, um livro contemporâneo dos patriarcas do Gênesis, o tal diabo é recebido regularmente pelo Deus. E no caso em questão,
ele leva relatórios da terra, o que nos faz pressupor que o Deus onisciente e onipresente não dava conta de tudo. E mais que isso, o tal diabo faz acusações sobre Jó, só porque o santo do diabo não bateu com o santo de Jó. E mais que isso, mesmo o Deus conhecendo o coração de Jó, ele supostamente não devendo satisfação ao tal diabo, ele deixa o diabo aprontar todas com Jó, ferrar a vida do cabra, matar os filhos dele, tudo isso só para depois de todas as desgraças poder dizer ao tal diabo: não te falei que ele não ia me negar? Que Deus mau e inconsequente! A mulher de Jó estava coberta de razão, mas ela é vista pela comunidade evangélica como persona non grata, porque contestou o sofrimento absolutamente desnecessário do cabra que ela amava. Ela é exemplo em sermões e homilias de quem murmura, de quem reclama à toa. Ninguém pode contestar o Deus ou seus representantes humanos. Cada evangélico tradicional que ler esse livro vai me amaldiçoar e, se tivessem poderes divinos, me matariam, afundariam a terra sob meus pés. Mas não eu sozinho. Eu, meu filho, a mãe do meu filho, a minha companheira, o nosso casal de calopsitas, eventuais amigos próximos, o nosso jardim. Exatamente como Deus fez com um tal de Acã no outro episódio, eliminando pessoas inocentes só para apagar a memória de seu desafeto humano. Tal pai, tal filho, tal Deus, tais seus seguidores. No próximo episódio, Narrativas de Gênesis, a Humanidade 1.0. Até lá.